Ei, a gente vive correndo, né? Correndo para pagar as contas, correndo atrás da próxima meta, correndo atrás da próxima conquista, quem sabe o nosso próximo item daquela lista assim, coisas para ser feliz. A gente vive dizendo, inclusive para a gente mesmo, quando eu me formar, quando eu comprar aquela casa, quando eu juntar tanto de dinheiro, quando eu quitar as dívidas, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo, aí eu vou ser feliz. Gente, será que é isso mesmo? Será que a gente não anda olhando para o mapa da felicidade de cabeça para baixo? Hoje o papo é sobre a busca mais universal de todas, a busca pela felicidade. E eu quero começar com uma frase que para mim faz muito sentido. Publiquei inclusive no Instagram. Felicidade não é destino, é forma de viajar. Não está no fim da estrada, mas no modo como você caminha, observando, sentindo, aceitando as bênçãos de cada dia. Gente, essa ideia desafia a lógica com a qual a maioria de nós foi criada. A gente aprendeu a ver a felicidade como uma espécie de destino, como um prêmio, algo que a gente precisa conquistar, um troféu que a gente ganha depois da gente fazer muito sacrifício. E a gente vive adiando a alegria, colocando a nossa esperança sempre no depois. E pior, né? A gente não faz isso só com a gente planta essas sementinhas nos nossos filhos. A gente vive dizendo para os nossos filhos que tudo que a gente quer é que eles sejam felizes. De certo modo, eles não são felizes hoje, eles serão felizes. A gente já está plantando sementinhas de uma visão idealizada da vida, já percebeu? Sabe, todas as vezes que a gente olha a felicidade como um destino, a gente se engana. A ciência já mostrou que isso é uma armadilha. Os psicólogos chamam isso de falácia da chegada. É a ilusão de que quando a gente finalmente chegar a um determinado lugar, quando a gente conquistar uma determinada coisa, quando a gente fizer uma certa atividade, aí sim, a felicidade vai estar lá. Uma felicidade duradoura. Aí sim a felicidade constante, eterna, perene estará lá para se instalar na nossa vida e para a gente curtir a felicidade. Mas isso não vai acontecer, não. Não, não, não. E sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele se acostuma muito rápido com as conquistas. Sabe aquela coisa boa quando a gente tem uma promoção? Pois é, isso dura algumas semanas. O cheirinho do carro novo, ele vai embora. A casa nova fica velha. E logo a gente vai estar de olho na próxima montanha que a gente precisa escalar, continuando a adiar a nossa tão desejada felicidade. Gente, até o casamento tão esperado, ele se torna normal depois de algum tempo. Por isso entenda, de uma vez por todas, a felicidade não está lá, no destino. A felicidade está aqui, no modo como a gente está caminhando agora, viajando agora. Se a gente não for feliz nessa jornada, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente estuda, enquanto a gente fica doente, se a gente não for feliz agora, nunca seremos felizes. Por isso, escuta, Ronaldo. Preste atenção. Quero te dar aqui algumas sugestões práticas de como podemos transformar a nossa viagem diária, nosso momento do agora, a nossa rotina numa jornada mais feliz. E a primeira jornada, ou melhor, a primeira sugestão, ela é muito especial. Pratique a arte de observar. É isso. Ficar de olhos bem abertos. Viajar bem é ter olhos bem abertos para a paisagem, para ver o que está rolando, o que está acontecendo. A gente passa pela vida com a cabeça tão cheia de preocupações, com o nosso futuro, com aquilo que vai acontecer, e às vezes com lamentações do passado, que é aquilo que a gente já viveu, que a gente não enxerga o presente, o agora. Então, presta atenção, observar é sentir o gosto do seu café da manhã, sem pensar nos 1000 problemas do dia. Enquanto você toma o seu café, curta aquele momento. Eu posso garantir que esse é um dos momentos que eu mais gosto, que eu mais aprecio no meu dia. E não tem nada de especial no meu café da manhã. Mas eu amo essa experiência diária, que inclusive é uma rotina. Faço isso rotineiramente, quase sempre do mesmo jeito, mas isso me alegra. Observar também é notar a cor do céu quando a gente caminha para o trabalho. É ver a paisagem.
É se deixar encantar por um cachorrinho que brinca no canteiro de uma avenida. Uma criança que, quem sabe, caminha no parque, na praça. E aqui entra a segunda sugestão. Permita-se sentir, não é só observar, é deixar a beleza das coisas tocar você. É o que os especialistas chamam de saborear a vida. É se permitir sorrir com as coisas pequenas, se alegrar ao ouvir uma música, dar um abraço em que você ama e estar ali naquele abraço 100% presente, naquele momento sentindo o afeto, no abraço. É comer algo gostoso e prestar atenção no sabor. Reparar ali, isso aqui está gostoso. A felicidade, gente, está nesses momentos. São pequenos momentos do dia a dia, mas que são encantadores, prazerosos, alegradores. E a terceira sugestão, talvez a mais poderosa. Aprenda a aceitar as bênçãos. Aceitar aqui não é ato passivo, não. É verbo, é decisão. É a decisão diária de praticar a gratidão. É treinar o olhar para procurar e reconhecer as dádivas que estão na nossa vida. Conseguiu dormir direito? Teve uma boa noite de sono? Não acordou, não despertou, não teve pesadelo? Isso é bênção. Tem um monte de gente que sequer consegue ter uma boa noite de sono. Então agradeça. Agradeça a saúde, agradeça a família, agradeça, como eu falei agora há pouco, o café da manhã, agradeça um amigo, agradeça essa cama quentinha. O simples fato de você ter acordado é bênção, estar respirando, ó. Às vezes a gente fica focando naquilo que a gente não tem, naquilo que falta. Gente, a vida é uma viagem. E numa boa viagem a gente aproveita cada curva, cada paisagem, cada parada no caminho. A gente curte, a gente celebra. Pegou a ideia? Abraços do Ronaldo.